Me senti muito inspirado, principalmente com o último hino que ouvimos os jovens, os adolescentes cantando. Mas eu disse: não, Senhor, eu vou ser fiel à mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que os irmãos abram no livro de São Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo número 5. Eu acredito que é o que o Senhor quer nos fazer lembrar esta noite. E Ele conhece também as nossas necessidades. Vamos ler o Evangelho do servo, né? Todos sabemos, Marcos é considerado o Evangelho do servo, foi escrito aos romanos. O seu antecessor, Mateus, escreveu aos judeus, chamado Evangelho do Reino. O outro que vem em seguida, Marcos, Lucas, chamado Evangelho do Filho do Homem, chamado Evangelho do Filho do Homem, foi escrito aos gregos, aos gentios de modo geral. E o quarto Evangelho, que é o mesmo Evangelho, só muda um pouquinho a tonalidade, na linha teológica diríamos, ele é chamado por isso o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho de João, foi escrito a todo mundo. Então, nesse Evangelho do servo, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, você já está com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 5 de Marcos, vamos ler o versículo 25. Nós vamos começar com a metade do versículo 24 e lermos até alguns pouquinhos para frente. A partir da palavra "e seguia-o", do versículo 24, amém? Acompanhe a leitura, diz assim: e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Só vou repetir aqui o que eu achei que é muito, né? Havia padecido muito, com muitos médicos, para que fosse despedido, havia despedido tudo quando tinha, para que nada lhe aproveitasse. E pior ainda, indo tudo a pior. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, graças a Deus, estamos no culto missionário. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, para si mesmo, né? Evidentemente dizia em pensamento: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, foi curada, e sentiu no seu corpo estar já completamente curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dize: quem me tocou? E ele estava olhando em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus, amorosamente, palavras minhas, né? Não está aqui no versículo, mas eu imagino o afeto com que Jesus se dirige a esta mulher agora, porque diz: filha, aleluia, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Nós estávamos pensando que há poucos dias fui ao casamento de um sobrinho, e quando chegamos ali, os noivos estavam se preparando já para entrar, e de repente nos convidaram a sentar nas mesas, e havia muita coisa boa para se comer ali, muitos petiscos, como chamam, refrescos.
e etc. E começamos a conversar com os amigos, os convidados que chegavam e saborear aquelas coisas boas que estavam sobre as mesas. E eu disse, mas que casamento bem preparado, bem planejado, alguns tempos os noivos se preparando. E eu pensei comigo, daqui a pouco os noivos entram e vai haver a cerimônia e vamos entregar as lembranças, abraçar, dar os parabéns e vamos embora e felizes, todos bem satisfeitos com tudo que já temos participado. E alguém disse, não, depois da cerimônia vai ter o almoço. Eu disse, mas vai ter almoço ainda? Para mim tudo isso aqui já era o almoço, já é mais do que o suficiente. Então a alegria aumentou, né? Depois vieram os noivos, cerimônia bonita, depois serviram o almoço. Então eu disse, realmente, valeu a pena ter continuado aqui. E eu comecei a pensar nessa noite. Nós chegamos aqui, já sentamos em volta da mesa do Senhor. Já comemos muita coisa. Eu acredito que o culto, se terminasse agora, não seria nenhum prejuízo irmos para casa. Os testemunhos que ouvimos já alimentaram muito a nossa alma. Os hinos que foram cantados. O Senhor verdadeiramente alegrou já os nossos corações. E eu quero, antes de falar um pouco rápido, mas aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, eu quero parabenizar as mães, parabenizar as professoras infantis daqui da igreja e extensivamente das congregações e também de todo o Brasil, das demais igrejas, enfim. As professoras de crianças, os professores, os que cuidam dos nossos ninhos, né? Porque ontem foi chamado o dia, um dos dias mais bonitos, mais bem comemorados no Brasil, o Dia da Criança, dia 12, foi ontem, né? Sábado. E eu gostaria de homenagear a todas as professoras e professores de criança e mães, principalmente, porque os pais são os primeiros professores, os mais ideais, os que chegam primeiro com as boas lições da vida para as crianças. Eu queria homenageá-los oferecendo um versículo tão conhecido que vocês que está na memória, com Provérbios 22, 6 e Provérbios 12 e 3. Vocês sabem de cor, são professores. Provérbios 22, 6, não vou citá-los, não há necessidade. E também Daniel 12, versículo 3. Se alguém por um acaso se esqueceu, confira em casa depois. Agradecer a Deus de uma maneira maravilhosa por estar aqui falando com o companheiro, o pastor Manuel, termos a liberdade que temos de podermos ensinar nossos filhos. E foi nessa hora que quase mudei o tema da mensagem esta noite, porque fui tocado a falar isto, mas não vou mudar. Somente dizendo isto, que falava com o companheiro, que pensam a oportunidade que temos de ensinar nossos filhos. Quando recordei com ele que dezenas de nações do mundo, principalmente as de regime esquerdista, comunista, as muçulmanas, que não permite de maneira nenhuma que essas crianças ou que as suas crianças recebam o ensino que nós podemos dar às nossas crianças no Brasil. Lugares onde praticamente proibido se ensinar aos filhos qualquer coisa de religião, ou então que não seja da religião que eles professam, o islamismo. E eu agradeci a Deus e disse, que bom que nós podemos fazer retiros, levar nossos adolescentes, nossas crianças, trazê-los à escola dominical, ensinar eles a amar a Jesus, ensiná-los que existe um Deus bom, que existe um céu para irmos um dia, ensinar-nos a eles que existe um livro a ser amado, a ser obedecido, a ser observado e vivido, a Bíblia Sagrada. E ninguém nos incomoda por isso. Não há uma lei que nos proíbe, ninguém nos está fiscalizando para nos levar à cadeia ou a um processo por isto, por ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Eu disse, que bênção. E oremos por milhares e milhares de famílias, por dezenas, quizás centenas de nações do mundo, que não pode ter a liberdade, o privilégio e a bênção que temos nós.
Graças a Deus pelo Brasil. Graças a Deus pelo Dia das Crianças. Graças a Deus pela liberdade que temos para glorificar o Senhor e ensinar nossos filhos o caminho da justiça, o caminho do céu. O Dia da Criança é o que nós mais devemos agradecer ao Senhor, porque podemos trazer nossos filhos ao caminho da verdadeira felicidade de Jesus. Aleluia. Então, essa gratidão está no meu coração. E é um dia de pensarmos, de refletirmos sobre missões. Nós precisamos de orar pela obra missionária entre as crianças. São milhões de crianças que estão perdidas no mundo, sem futuro, sem esperança, sem saber o que será no dia de amanhã, órfãos, abandonados pelos pais. Milhares de crianças que são vítimas. E quando eu vi as crianças cantando aqui no começo do culto, e depois os adolescentes e jovens, como o nosso coração se enche de gratidão ao nosso Deus. E minhas irmãs, vocês que são as maestras, os professores dessas crianças, bem-aventuradas sois. Nunca desanimem dessa missão tremenda e gloriosa, ainda que desafiadora. Porque o galardão será muito grande. Não somente quando você vê o resultado do seu trabalho aqui na terra, vê as crianças depois como adolescentes, depois como jovens, e mais amanhã como obreiros pregando a palavra do Senhor, e um pouco depois no céu, junto contigo, glorificando a Deus por toda a eternidade. Você vai dizer: valeu a pena exercer com fidelidade o meu ministério. Valeu a pena ter tido paciência com aquelas crianças. Valeu a pena ter orado e jejuado por elas, ter investido no conhecimento para dar o melhor que pude àquelas crianças naquele tempo. Você vai dizer: valeu a pena por toda a eternidade. Terminando esta parte, eu quero também parabenizar os jovens que vieram do retiro cheios de Deus. Por favor, eu tenho um pedido a fazer a vocês. E é um pedido de alguém que começou lá atrás. Dia 29 agora completou 50 anos, que aquele menino de 11 anos aceitou a Jesus como Salvador, batizado 2 meses depois, 2 anos mais ou menos depois, batizado no Espírito Santo. Eu queria ver os 7, 8 que foram batizados, só com 5 por favor. Os que foram batizados pelo Espírito Santo estão aqui à minha frente. Deus abençoe. Parabéns para vocês. Parabéns para os que vão continuar buscando e no outro encontro, talvez já vai dizer: eu nem esperei o outro encontro, eu já fui batizado durante o ano. Parabéns, continue assim. Mas qual é o pedido, pastor? O pedido é este: isto que o Senhor impactou no meu coração para pedir para você, jovem, em nome de Jesus. Marque esta data de hoje e não deixe a brasa se apagar. É só isso que diz. Não deixe a brasa se apagar. Por quê, pastor? Porque uma brasa apagada nunca mais volta a ser a madeira que era. E há um problema. Quem é que vira uma brasa apagada? Vocês estão me ouvindo? Quem é que vira uma brasa apagada? Carvão. A princípio um carvão. E o carvão, logo, para que vai servir? Então, que o Espírito Santo coloca no meu coração para pedir a vocês. Vocês que a brasa se acendeu hoje, está acesa, o fogo está ardendo no seu coração. Por favor, jovem, se você não quer se tornar um carvão ou simplesmente cinza no dia de amanhã, não deixe a brasa se apagar. Mas para a brasa não se apagar, ela precisa continuar no fogo, ela precisa alimentar o fogo. E a fonte do fogo é o Espírito Santo. Se você continuar vivendo o Espírito Santo na tua vida, continuar cheio de Deus, você nunca vai ser um carvão, nunca vai ser cinza, você vai ser sempre uma brasa viva. Você concorda comigo? Diga amém. Os que foram batizados do Espírito Santo, queria ouvir só vocês. Se vocês concordam comigo que vocês não vão deixar a brasa se apagar, quero ouvir um amém. Amém. Quantos aqui já são batizados do Espírito Santo? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, precisamos pensar nisso. Quando Jesus me batizou, eu tinha uns 14 anos de idade. Muitos anos se passaram.
não pude deixar a brasa se apagar. O diabo soprou muitas vezes. O vento do pecado soprou muitas vezes. A vaidade do mundo soprou muitas vezes. As malignas do mundo muitas vezes se aproximaram soprando. E eu dizia: Jesus, minha brasa não pode apagar. Eu não quero virar um pedaço de carvão. Eu não quero virar um monte de cinza. E uma brasa apagada não pode ser outra coisa senão carvão. Não pode, não pode, não pode. O Espírito Santo manda dizer para você essa observação tão simples, talvez você não está nem considerando. Por favor, não deixe a tua brasa se apagar jamais, para não correr o risco de se tornar um carvão frio, sem nenhuma utilidade e ainda para ser um problema para outros. Quem é o que o carvão pode fazer? Amém? Amém, irmãos? Agora vamos aqui. Eu quero dizer aos irmãos que o Senhor colocou no meu coração uma palavra, e eu reparti com os meus amigos aqui uma meia dúzia de versículos que eu creio que não vai ser possível ler. Talvez passaremos rapidinho por cima de alguns, rápido comentário, cujo tema seria um toque excelente. Você pode perguntar: pastor, mas a leitura que foi lida não tem nada a ver com o culto missionário, culto de missões. Mas eu quero dizer que tem sim, porque nós estamos acostumados a ouvir muitas pregações dentro desse texto, e eu já ouvi muitas, e glória a Deus, em todas elas me alegria de ver cada pregador prega essa mensagem no seu enfoque, como o Espírito Santo usa, e sempre nos traz muita alegria. Falamos do toque, falamos da cura, falamos da virtude, falamos do fluxo, falamos de tudo. Mas esta noite, meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que eu poderia chamar o toque excelente, um toque com resultado, um toque especial, um toque que valeu a pena. Bem, começamos lendo o primeiro versículo dizendo que Jesus estava numa campanha missionária. Você quer que fale alguma coisa de missões, não é? Pois está, você está certo, você veio para o mundo missionário esta noite. Então vamos começar dizendo, logo no primeiro versículo: Jesus estava numa campanha missionária, em mais uma cruzada de caminhada. Não estava indo de carro de luxo, não estava nem em cima de um cavalo, nem podia, porque era uma multidão, e Jesus aproveitava os momentos das suas longas caminhadas para abençoar as crianças, os enfermos, curar e consolar os tristes e evangelizar os perdidos. Ele aproveitava. Então Jesus nunca fazia questão de ir de alguma forma privilegiada, ele preferia ir caminhando junto com o povo. A única vez que eu vejo Jesus indo é sobre um jumentinho para cumprir uma profecia, uma única vez, na véspera da sua morte. E uma outra vez que ele pediu um barco emprestado para fazer do barco um púlpito, porque a multidão era tanta que ele teve que se afastar um pouquinho, senão não lhe deixavam pregar. É só aí que parece que temos algum privilégio. Uma vez Jesus entrando num jumentinho, só ele e os demais de pé, e a outra vez ele pediu o barco emprestado, parece que foi de André, de Pedro, e fez esse barco. Então Jesus estava assim um pouco isolado. Então, fora isso, meus irmãos, todas as campanhas missionárias evangelísticas de Jesus eram justamente igualzinho o povo, na mesma posição, sentado no mesmo lugar. Às vezes ele subia numa pedra mais alta, porque não tinha microfone, mas era aquela posição desconfortável, caminhando longas jornadas, sendo empurrado para cá e para lá. Como eu queria ser um missionário disposto como Jesus. Jesus foi um missionário exemplar para todos nós. Primeiro, deixou o seu país, o seu trono de glória, veio para uma terra arruinada, para uma terra aborrecida, injustiçada, cheia de pecado, mentira, de engano, para ser humilhado, para sofrer o que não merecia. Deixou a pátria celestial. Quando alguém fala para mim: mas pastor, você deixou o Brasil, você deixou São Paulo, não foi para ir para Nova York, não foi para ir para Paris, não foi para ir para a Coreia, não foi para ir para a Índia, onde você queria ir, para ir para a Bolívia. E olha com um olhar assim de desprezo. Eu sofro discriminação de vez em quando por ser missionário na Bolívia, sabia? Esse missionário de vez em quando pode também montar as suas. Não é decepção. De vez em quando alguém diz: pastor, até quando você vai estar na Bolívia? Será que você não poderia almejar um lugar um pouco melhor, como se a Bolívia não fosse um lugar bom para se trabalhar para Jesus? Mas, meus irmãos, eu queria chegar pelo menos perto de
missionário miserável que era, cheio de pecado e de miséria. E por mim, por ti, por nossa causa, ele veio. E ele não exigia nenhum privilégio. Sempre estava, olha o primeiro versículo que lemos, o segundo. Jesus estava indo à multidão que o apertava. Meu Deus, quando é que eu vou ser um missionário que vou ter multidão me apertando? Ainda que tenha que pisar no meu pé, que tenha que me deixar todo amarrotado depois, que tenha que me deixar com o cabelo, não importa, porque me parece que apertavam tanto Jesus, que era até difícil para ele caminhar. Era muito incômodo. Essas longas viagens apertado toda hora. Era tanta gente apertando que quando Jesus perguntou quem me tocou, disseram: Senhor, você não está vendo a multidão que está aí te apertando de todos os lados? Porque tem gente que quer fazer obra missionária, mas com comodidade, né? Você já está apertando e muita gente pisa no meu pé e empurra para cá, me empurra para lá. Mas eram assim as cruzadas de Jesus. A Bíblia diz em Marcos 2 que uma vez ele estava pregando dentro de uma casa, ele estava tão apertado, mas tão apertado, e eu creio que tinha tanta gente naquela casa que não podia passar um mosquito na janela ou na porta. Chegaram com o pobre paralítico, nem deixaram entrar, pensaram vir por cima. Ainda bem que Jesus parou de pregar e curou o paralítico e salvou a alma dele. Jesus estava ali para isso. Meus irmãos, eu queria ser um missionário parecido com Jesus. Mas a gente luta para pelo menos o Espírito Santo nos ajudar a fazer alguma coisinha. E nessa jornada gloriosa, nessa campanha missionária, acontece isso. Jesus estava indo e uma multidão lhe aperta e de repente há esse toque. A mulher vem de casa com um sofrimento tão grande. Eu começo a imaginar, irmãos, essa mulher quando saiu de casa. Ainda bem que ela não voltou como saiu. Quanto incômodo, quanta moléstia. Eu acredito, meus irmãos, que qualquer uma pessoa de são juízo tiraria o chapéu para essa mulher. Aliás, eu até diria mais, eu acho que qualquer pessoa daria toda a razão para ela dizer: eu vou morrer assim, porque eu não tenho condições de ir a esta cruzada. Ainda mais que ele não está passando por aqui, ele está indo por lá, ele está indo por outro caminho, ele tem um destino, ele tem um endereço certo. E todos sabemos que Jesus estava indo para curar a filha de um homem importante, de Jairo. E este homem certamente está muito rodeado de uma multidão e está por outro lado e já tem uma direção, um destino, e é uma situação que estou, e eu daria toda a razão para ela. Mulher, a senhora tem toda a razão. Ninguém vai lhe criticar por a senhora estar colocando diante os obstáculos que a senhora está colocando. Mas acontece que ela ouviu falar de Jesus. Vocês não viram? Vocês não viram? Está escrito aqui, não é? Eu estou falando. Ela ouviu falar. Ela não ouviu falar. Ela já tinha ouvido falar de César muitas vezes, que era imperador, não tinha acontecido nada. Ela tinha ouvido falar de Herodes muitas vezes, não tinha acontecido nada. Ela tinha ouvido falar de Pilatos muitas vezes, não tinha acontecido nada. Ela tinha ouvido falar de Caifás muitas vezes, não tinha acontecido nada. Ela tinha ouvido falar de Anás muitas vezes, não tinha acontecido nada. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus, aconteceu alguma coisa no coração dela. Falar de Caifás, de Herodes, de César, não importa, de seja quem for, não resolveu. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus, já começou a acontecer alguma coisa na vida dela. Sabe, ela ouviu falar. Ela não tinha visto, não tinha saído de casa ainda, não tinha chegado perto, não tinha tocado Jesus, continuava enferma, mas só de alguém falar de Jesus para ela, começou a mudar a sorte da mulher. Glória a Deus. Juro-me, Senhor. Aleluia. Missões. Aleluia. Missões. Eu lembro que na última vez que eu estive aqui, tive que acompanhar o meu irmão numa rápida viagem de Salaíra ao Nordeste. Chegou no meio, na nossa saída, uma oração fervorosa, e Deus usou a boca de um pastor e disse: meu servo vai, tem alguém te esperando, muito necessitado. Eu nem queria ir aqui direto para São Paulo, estamos em Vitória, minha mãe muito enferma,
não vou. Aí de repente o Senhor, vai, porque preciso que tu vás. E eu então fui com meu irmão. Ele ia até Natal e eu fui até Maceió. Quando chegamos em Maceió, fomos para o culto. Tivemos uma oportunidade, culto lindo, maravilhoso. Terminou o culto, vamos procurar um lanche para tomar, muitas praias, vamos aqui, vamos ali. De repente, procurando uma lanchonete, muita gente na praia, chega um grupo perto da gente e diz assim, uma jovem muito bem vestida, nem estavam com roupa de praia, não sei se iam trocar de roupa, mas e com seus amigos, com sua mãe junto e tal, e certamente estava muito calor. Ela olhou para nós e disse assim, vocês são crentes, graças a Deus. Diz assim, olhou para mim, o senhor é pastor? Graças a Deus sou pastor, meu irmão também pastor, estava do lado. Ela disse, por favor, pode me ajudar? Eu disse, como? Falando alguma coisa de Jesus para mim, orando por mim. Ah, meu Deus, eu quero dar isso para o missionário, quero dar isso para o pastor da Assembleia de Deus, quero dar isso para o membro da igreja do Senhor Jesus, que ama as almas, que sabe o valor de uma alma, porque também foi comprado pelo meu sangue. Só pode me ajudar falando para mim alguma coisa de Jesus e orando por mim, claro, com muito prazer. Meu Deus, mudaram o destino de nos ver, pedir uma palavra, começamos a falar de Jesus, falar de Jesus. De repente descobrimos várias coisas e a menina disse, há muitos anos que eu abandonei, eu conheci o Evangelho, mas abandonei, estou no mundo, e fui buscar as vaidades do mundo, mas estou tão angustiada, viemos aqui para a praia, mas olha, nós vimos vocês, nós queríamos uma oração, e começamos a falar de Jesus, meus irmãos. De repente para irmos embora, se foi a fome, se foi o calor, se foi tudo, já devia ser quase 11 horas da noite. E eu começamos a falar de Jesus. Falar de Jesus é muito bom. É muito melhor falar de Jesus do que falar de qualquer outro ou de qualquer outra coisa. E começa a orar. Quando começamos a falar de Jesus para ela, e minha esposa orando em espírito de lado, meu irmão, minha cunhada, tudo orando ali, minha sobrinha orando para que Deus fizesse uma obra, e de repente eu disse, você não quer reconciliar com Jesus agora? Mas aqui na praia, o mar à nossa frente, agora aqui, Jesus está aqui. Esse que eu tenho falado está aqui, e Ele vai mudar a tua sorte agora, se você crer. E ela começou a chorar, e começou a confessar a Jesus os seus pecados. Eu nunca ganhei uma alma na praia de mar. Jesus foi, aquele missionário excelente, acho que as melhores campanhas foram na praia. Eu já fui na praia muitas vezes, como crente, dando um testemunho, estava vendo até falei de Jesus, mas ganhou uma alma, veio uma alma chorando, alguém que veio para entrar na água pelo calor, e de repente entrar na presença de Deus. Ai, irmãos, como falar de Jesus tem resultado. Ela reconciliou-se com Jesus ali em lágrimas, oramos com ela, depois de alguns minutos de oração, todo mundo passando e parava para olhar. Depois de alguns momentos, seguimos o evangelismo, foi uma bênção. Outros também receberam oração, e nós despedimos dela e deixamos aquela moça chorando debaixo dos braços da mãe, não sei se do namorado, um jovem que estava junto. Agradecidos a Deus, fomos. Aí nós entramos no carro, esperamos uns minutinhos, ainda falando entre nós do que tinha acontecido, que a gente não esperava por aquilo. Quando eu disse assim, mas nós não tomamos nenhum endereço eletrônico dela para comunicar depois, ver o que aconteceu. Ela é daqui, nós vamos. Aí a gente já tinha dado o endereço da igreja lá do pastor Antônio, Zé Antônio, onde nós tínhamos estado. Já tínhamos orientado ela como fazer e tal, mas não temos o endereço para a gente mesmo se comunicar com ela depois. Aí a minha sobrinha, então vamos lá. Aí nós paramos o carro, abrimos a porta, olhamos, irmãos. Já fazíamos 10 minutos, eu creio, que a gente tinha deixado eles ali. E quando nós olhamos, a menina continuava em lágrimas, em pranto. Nós já tínhamos ido, e ela continuava chorando na presença do Senhor, e queriam arrastá-la, queriam levá-la, mas não conseguiam. E eu podia sentir que a glória de Deus estava tomando aquela moça, numa renovação tremenda, em uma plena praia marítima, num domingo, 11 horas da noite, porque ela ouviu de Jesus. Aí minha sobrinha, com muita dificuldade, ela parou de chorar, choro de gozo, um resplendor no rosto daquela jovem.
Aí ela deu o endereço eletrônico, falei para minha sobrinha, agora você chega em São Paulo e cuida dela. Cuida por e-mail, mas cuida, aconselha, ajuda e acompanha os passos espirituais dessa moça. Eu disse, meu Deus usou a boca do pastor na nossa saída ontem, lá em Vitória, e disse, meu filho, vai, porque eu tenho alguém te esperando com muita necessidade, só que eu nunca esperava que fosse na beira do mar, 11 horas da noite, nunca esperava. Ela precisava de Jesus, e essa mulher então, só de ouvir falar de Jesus, seu coração mudou. E o que ela fez? Ela foi onde podia estar, onde podia ter ido. E ela encontra Jesus realmente. Mas é aqui que eu digo, irmãos, que eu tiraria o chapéu e eu creio que qualquer um daria razão para ela, se ela não fosse lá. 12 anos de sofrimento, com uma anemia profunda, grave, muito debilitada, empobrecida, desacreditada. Mas ela não tinha ouvido falar de outro, ela tinha ouvido falar era de Jesus. E ela disse, bom, porque no capítulo 5, parece, nos 2 últimos versículos de Marcos, está escrito que as pessoas pediam permissão para tocar, ao menos na orla do vestido de Jesus. Está claro lá, os últimos versículos do capítulo 6 de Marcos, que as pessoas pediam, que não era permitido, somente uma mulher, e muito mais na condição dela. Não era permitido, era como uma ofensa, era como uma coisa muito horrível, uma ofensa terrível, tocar no varão do estado que ela estava. E quanto mais uma multidão que apertava Jesus. Mas diz que pediam permissão a Jesus para tocar na orla do seu vestido, e diz que todos que tocavam eram curados, todos indistintamente. Como alguém foi usado por Deus, falou de Jesus para ela, contou essas maravilhas, ela creu, enfrentou todos os desafios e foi tocar na orla do vestido de Jesus. E por que na orla? Porque a orla falava de duas coisas. Primeiro, de humildade. Todo mundo sabe a posição que teria que ficar, alguém teria que baixar. Para receber um milagre, uma bênção, tem que se humilhar. Primeiro ouvir falar de Jesus, crer nele, fazer a sua parte e se humilhar. Então tinha que rebaixar-se para poder tocar na barra, digamos, do manto de Jesus. E segundo, por que na orla? Porque a orla era uma espécie de um símbolo de abundância de azeite. O tempo não permite, não, vocês conhecem já. O Velho Testamento nos informa que os reis sacerdotes eram ungidos no Velho Testamento, e a unção começava pela cabeça, e no Salmo 133, o último versículo diz que a bênção do Senhor habita na união, porque é onde o Senhor derrama o azeite, começando pela cabeça de Arão, que era o sumo sacerdote, descendo aos seus vestidos e até a orla do seu vestido. Vocês se lembram? Então tinha-se um pensamento de que a maior quantidade de azeite não estava nem na cabeça, nem no peito, nem nos braços, nem na aqui, estava na orla, porque o azeite ia descendo. Quando chegava na orla, tinha uma barra mais grossa, não podia derramar no chão, pingar no chão. Então ia se acumulando ali em volta do manto do sacerdote. E aí desenvolveu-se essa ideia, quer dizer, uma linguagem figurada, que na orla, na barra do manto, tem maior unção. E a mulher acreditou. E o povo acreditava. Mas irmãos, em Jesus podia tocar na orla, no pescoço, no braço, nas costas, no qualquer lugar, na cabeça. Aonde tocasse Jesus, saía vitorioso, saía abençoado, porque Ele é a fonte da virtude.